Jogamos de igual para igual mais uma vez. Sabe, uma parada que me incomoda muito é esse. Jogamos de igual para igual. Você vê que a única torcida que gosta de. Não aceita perder, na verdade. Isso é uma falta de não saber perder. O Mauro César tem uma frase que é a glamorização da derrota. E o próprio Mauro César, eu não sei para quem que ele escreveu isso, para quem que ele colocou isso, ele colocou uma vez lá. A glamorização da derrota. E o que que acontece hoje? O Flamengo, quando ele ganha é o Flamengo ganhou do melhor time do mundo, humilhou o PSG. Se você tem dúvidas que se o Flamengo ganha, ele teria humilhado o PSG. Só que, quando o Flamengo perde, ele nunca perde. Porque a mídia trabalha de uma forma, principalmente a mídia global, ela trabalha de uma forma em que o Flamengo nunca perde. Então é assim, para você, o torcedor termina ali, ele fica chateado, mas acaba, a partir do momento que acaba a partida, ele entra no Instagram, já tem alguém lá. Jogamos de igual para igual, pau a pau. E aí, que o torcedor do Flamengo, que ele não tem opinião própria na maioria das vezes, faz? É mesmo, cara. A gente errou 4 pênaltis. Eu tava puto, não, mas a gente jogou pra igual, pra igual. Nós somos gigantes. Isso não tira os méritos do Flamengo. Eu não sou o cara que, vou tirar os méritos do Flamengo por ter jogado de igual para igual. Não de ter jogado para igual. Não vou tirar os méritos do Flamengo ter chegado numa final de Mundial, porque eu queria estar vivendo isso com o meu clube. Só que, antes os caras falam, a inveja não, eu só acho que glamorizar a derrota, mano. Qual o sentido de glamorizar a derrota? Eu, quando meu time perde, cara, eu fico puto. Eu fico puto. E ele perde constantemente. Meu time perde constantemente. Isso é foda, porque ele perde constantemente. Mas eu não vou jamais. é, Se o meu time errar 4 pênaltis numa final, podendo me dar momentos de extrema alegria, apesar de ter dado extremas alegrias para seus torcedores no ano, eu jamais estaria feliz, eu estaria chateado pra porra. Chateado pra caralho, não queria ver a cara de ninguém. Ia ficar ali um momento pensando e muito puto pelos pênaltis que os caras bateram. Sabe? Quando você coloca no mesmo momento ali, já que você tá orgulhoso, é por quê? É porque o torcedor tende a ficar puto com quem bateu. Seria, toda a torcida fica puta, mas a mídia já vem, ó, anestesiando. Não, fica orgulhoso, cara. Olha o que os caras fizeram. Tipo assim, os caras fizeram o mais difícil, que foi levar o jogo pros pênaltis? Fizeram. E aí não bateram um pênalti no gol? Direito? Porque assim, tem o mérito do Sanfanovski lá, né? Do Sanfanovski, sei lá o nome daquele cara. Lógico que existe um grande mérito no Sanfanovski. Só que se você analisar, tirando o último pênalti batido, que eu acho que foi pelo Araújo lá, né? Se tirar o último pênalti batido, cara, os outros pênaltis do Flamengo foram muito mal batidos. Muito mal batidos. Eu ficaria martelando isso na minha vida toda. Eu ia falar assim, cara, vocês tiraram a chance de um momento de felicidade que eu teria do Flamengo ter ganhado o Mundial. Vocês me tiraram isso, porque um pênalti, 2 pênaltis, alguém erra, mas 4 pênaltis. Tem muito mérito do goleiro? Tem, cara, mas os pênaltis foram no meio. O pênalti que o Pedro bateu foi ridículo. Você olha lá, o pênalti que o Pedro bateu foi ridículo. O quando começou aquela disputa de pênaltis, eu falei, o Flamengo é campeão mundial. Quando a gente olha aquele goleiro, você fala, esse goleiro não vai pegar um pênalti, beleza, ele não vai pegar mais de um pênalti. Eu imaginei que ele pular todos os pênaltis do lado contrário. Só que o Flamengo bateu de tal forma que engrandeceu esse goleiro. E outra, só lembrando, saiu uma notícia hoje, não sei se é verdadeiro, parece que ele tava com a mão quebrada quando pegou os pênaltis. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. Mas assim, o quando você bate 3 pênaltis praticamente no meio, você faz o nome do goleiro. Porque os pênaltis que eu vi o Pedro bater, eu até falei, eu tava assistindo com alguns flamenguistas lá, eu falei, o Pedro não erra não. Já viu o Pedro bater vários pênaltis, o Pedro não erra. Pá!
Pedro errou. O Léo Pereira, cara, eu já vi ele batendo pênalti, eu achei na Libertadores pouco tempo atrás. O Léo Pereira mandou a bola lá no ângulo. Lógico que tem o nervosismo, os caras são seres humanos. Mas o Léo Pereira bateu no meio. Um pênalti de final de Champions League. Será que eles não treinaram pênalti, sabe? Isso que eu fui pensando. Lógico que treinaram, mas você vai bater todos os pênaltis no meio. Será que eles menosprezaram esse goleiro? Eu acho que eles menosprezaram esse goleiro. Eles achou que esse goleiro não ia pegar nenhum pênalti. Eu acho que no momento ali que foi para os pênaltis, eles pensaram, cara, somos campeões. O Rossi vai pegar um, porque ele sempre pega, e ele pegou. Eles pensaram, esse goleiro ninguém nem conhece. Esse goleirinho aí, rapaz, já era. E eu acho que eles menosprezaram, no único sentido. Só que, agora voltando ao assunto do vídeo, eu me incomoda ter que. Eu posso até elogiar aqui, o time do Flamengo chegou numa final de Mundial, conseguiu jogar teoricamente bem, porque o Flamengo também não. Quem fala que foi de igual para igual foi um amasso. Na prorrogação, o Flamengo conseguiu igualar o jogo na prorrogação. Mas tirando isso, foi um amasso do PSG. Agora, você me falar que no final do jogo você tem que estar orgulhoso pro seu time ter perdido 4 pênaltis, eu acho que que eu tenho acompanhado pouco futebol e eu tenho sido talvez muito exigente em relação a isso, mas eu de forma alguma estaria orgulhoso do meu time batendo pênalti. O Vasco vai jogar a final da Copa do Brasil domingo, se for pros pênaltis, e os caras errarem 4 pênaltis, cara, eles vão destruir a minha vida. Eu vou martelar isso até o final do ano que vem. Porque não destruir a minha vida, a gente falar. Eu vou martelar uma parada dessa até o ano que vem e eu acho que até o resto da minha vida. Se eu me iludir de tal forma de o meu time chegar numa semifinal e os caras não estarem preparados para bater pênalti, é lógico que alguém tem que errar o pênalti para alguém ganhar, tá? Antes que alguém venha falar, não, alguém tem que errar o pênalti para alguém ganhar. Só que 4 pênaltis eu acho inadmissível. E voltando ao assunto principal do vídeo, sobre que algumas pessoas falam, os rivais têm que ter medo porque o Flamengo tem um absurdo, vai ter nos próximos anos, vai chegar e vai ganhar. Eu acho que, consequentemente, uma hora algum brasileiro vai ganhar de novo essas Champions, esse Mundial, e o Flamengo tá próximo mesmo. Só que dizer que também sempre o Flamengo vai ganhar a Libertadores não é tão simples assim. Inclusive porque tem um Palmeiras aqui no Brasil que uma hora ou outra chega também. E inclusive eu falei isso em outro vídeo. Eu acho que estão esquecendo que antes do Flamengo esse ano foi o Botafogo e antes foi o Fluminense. Antes do Botafogo. Então, assim, um ano ruim, ele pode derrubar um pouco essa hegemonia. É claro que o Flamengo todos os anos vai estar brigando por título pela grana que eles têm, pelo investimento que eles têm. Mas, um ano ou outro você pode não ganhar de novo uma Libertadores. Um treinador que não assina o contrato, vamos supor o Felipe Luiz não renova, você traz um técnico que não dá certo, isso pode acontecer. E temos aí um Cruzeiro que talvez nos próximos anos vai fazer investimentos altos. Temos um Bahia que eu não acho que vai brigar por títulos, não acho que os investimentos, mas a gente não sabe, pode investir também. Então, assim, o futebol brasileiro tem muitas saídas e o Flamengo está se criando uma hegemonia, mas esse ano o Flamengo contratou muito mal também. Então, trouxe Samuel Lino, dinheiro sem competência, muitas vezes ele não resolve tudo. Inclusive, eu vi o Mauro César Pereira, não tem ninguém que acompanha mais o Flamengo e fala mais sobre o Flamengo que esse cara. Ele disse que o BAP tá deixando a desejar, porque as contratações dele foram ruins. O Flamengo não teve um centroavante nessa temporada. Reserva pro Pedro. E o Pedro, a carreira dele agora é viver com lesões. Então, assim, eles têm dinheiro para lá resolver esse problema? Tem. Mas e aí a competência? Porque eles trouxeram o Samuel Lino, não deu certo. Trouxeram aquele do Pó Royal lá, o Emerson Royal, muito criticado também. Então as contratações do BAP não foram nessas coisas. Então, é claro que o Flamengo tem todos os seus méritos de ter ganhado a Libertadores, de ter ganhado o Brasileirão, de ter chegado nessa final.
Só que não deve. Futebol não é um esporte que premia os derrotados. Não fica pra história. A história não premia os derrotados. Então, o que, que eu acho? É o seguinte: cada um enxerga o futebol do jeito que quer. Só que eu sou um cara que não costumo premiar a derrota. Não me sinto satisfeito com a derrota. E cada um vive do jeito que quiser, mas a mídia trabalha isso na mente do flamenguista e ele sempre vai ser assim. Então não tem nada que a gente possa mudar. Beleza? É só aqui um tipo de conversa mesmo, um desabafo, uma opinião minha. Se você gosta do nosso canal, gosta das nossas opiniões, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário e tamo junto. Valeu!